Fala pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o William, seja muito bem-vindo nesse canal poderoso que tem levado informação de qualidade para vocês, que é o AvivaCast. E hoje temos um episódio especial, vamos dizer assim, porque agora, né, no momento que estamos gravando esse episódio, no domingo vai ser Dia dos Pais, então nada melhor do que a gente trazer um papai novato, né, papai novinho aqui, para conversar um pouquinho sobre como é ser pai, né, do ponto de vista dele. Lógico que eu também vou dar meu ponto de vista, porque eu também sou pai recente, minha filha vai fazer 3 anos, então é muito bacana, a gente vai compartilhar um pouquinho, conversar um pouco sobre isso. Então, seja muito bem-vindo, Eliomar Júnior. Obrigado, William. Dizer que eu sou o papai do ano, que tu perdeu esse posto, né? Verdade, Até concordo. então, aqui no nosso meio, o William, que era o papai do ano, e agora é a minha vez, né? É a vez de estar babando, de estar ali mostrando aquela bênção, porque foi algo, É uma né? benção, Foi uma verdade. bênção, né? Literalmente foi uma bênção de Deus, uma promessa de Deus na minha vida e na vida da Ana, e muito feliz mesmo. Aproveitando já, então, já quero fazer a primeira pergunta, né? Falando, já que tu é o pai do ano e conta um pouquinho pra nós como é que foi essa experiência, assim, da Ana ter, né, engravidado. Não precisa, talvez, contar desde o começo, porque senão a gente vai demorar muito tempo aqui, né? Não precisa Mas dar tenta, muito detalhes, né? tenta resumir pra nós, assim, como que foi, principalmente, os últimos momentos ali, né? Quando ela nasceu, qual foi o sentimento, enfim. Essa mistura, né, de sentimentos que a gente tem no nascimento. Então, explica um pouquinho pra nós como é que foi. Cara, Eu assim, sei ó. que foi fora do planejado, né? Então, explica pra nós um pouquinho. Assim, dizer que a Ana já tinha uma vontade de ser mãe há algum tempo, né? Alguns anos. Desde que a gente casou ali, passou pouco tempo, acho que 2 anos, e ela já começou com esse assunto de ser mãe, de a gente ter um filho. E eu tive muito medo sempre. Medo porque eu achava que a gente tinha que se estabilizar mais. Eu era muito imaturo também, né? Uhum. A gente casou novos, né, em idade assim. Então eu tinha esse medo, né? Não tinha a cabeça ali achando que eu ia ser um bom pai. Então dava essa, quando ela tocava no assunto, dava esse susto. E o tempo passou, o ano foi os anos foram passando e ela sempre tocando no assunto, né? E até que chegou um certo momento ali, depois de alguns anos de casado já, uns 4, 5 anos mais ou menos de casado, a gente decidiu que a gente ia começar a tentar, né? A ter o nosso filho. E alguns problemas, né, ocorreram devido à saúde, posso dizer assim, dela, né? Que impedia ela de ter filho, e isso foi deixando ela frustrada, assim, né? Dando uma certa frustração, um certo, uma certa tristeza, assim, que começou a abalar a gente. E com isso a gente recebeu promessa de Deus, né? Deus entregou promessa dizendo que ele daria um filho, né, para ela, e seria uma bênção, né? Viria com saúde. E passou mais um tempo, e é isso. Nesse meio tempo ela visitou médicos, né, fez algumas consultas médicas, e uns 3 médicos, assim, cada um dava um parecer diferente, negativo, um diagnóstico negativo, né? Isso para uma mulher que tem sonho em ser mãe Terrível, né? é terrível, né? A gente entende como uma facada no peito, assim. É praticamente impossível, né? Naquele momento ali que ela fez essas consultas, esses diagnósticos médicos diziam que era praticamente impossível ela ser mãe, e, e teria que fazer tratamento e tudo mais. Só que Deus, né? Como a última palavra é de Deus, Verdade. Deus disse que daria um lindo filho pra gente. E ela engravidou. E no dia foi uma surpresa, porque quando ela veio me dar a notícia, eu lembro nitidamente, foi num sábado de manhã, ela acordou antes. Nisso, na sexta-feira de noite, ela já tinha feito o teste, né? Tinha feito o teste e tinha dado positivo. Ela fez mais de um teste, né? Óbvio, né? Pra garantir Nem certeza ela, absoluta. nem ela achou que era verdade no momento. E no sábado de manhã ela preparou uma caixa assim, caixa quadradinha, deixou na mesa, né, do café da manhã, me chamou, desci as escadas, e eu olhei a caixa, e quando eu abri a caixa assim, foi sério, quem passou por isso sabe o que eu tô dizendo.
na hora, tipo, tu fica sem entender o que tá Sem acontecendo reação, ali. né? Sem reação. Ela fez o vídeo, filmou, deixou filmando e eu não tive reação. Eu fiquei tipo, primeiro que eu olhei uma caixa em cima da mesa, eu achei que fosse uma caixa de coxinha, de salgadinho. Eu disse, poxa, ela me acordou, né? E mandou eu ir tomar café. Eu disse, certo, ela preparou um café, Algo de comer. algo ali. Aí eu abri aquela caixa, parecia um termômetro aquele negócio. Eu fiquei entendendo, mas por que um termômetro dentro da caixa aqui? Tinha uma roupinha assim. E aí quando caiu a ficha foi algo tipo, meu Deus, é verdade, eu vou ser pai. E o primeiro sentimento é um certo tipo, um certo medo misturado com alegria, misturado com desespero. Eu não sabia o que dizer para ela, eu só abracei e dei risada, a gente começou a rir, e ela já chorando assim de felicidade, e eu vi que era algo que, cara, é algo assim inexplicável, a sensação que tem no momento. E dali para frente foi a gestação, né, dela assim, foi muito abençoada, foi algo que a gente ela, como ela sempre desejou ser mãe, ela estava preparada para tudo. O psicológico dela, ela preparou o psicológico para, se precisasse passar por uma gestação turbulenta, vamos dizer assim, ela estava pronta para passar porque ela queria Independente do que viesse. independente do que acontecesse, ela queria ter o filho. Só que Deus, quando promete, ele promete e entrega por inteiro. Sim. Foi uma gestação abençoada, me surpreendi demais assim. Foi algo de Deus assim mesmo. E só que a gente homem, né? Só cai a ficha, não sei se no teu caso foi assim, quando nasce. Com certeza. Só cai a ficha mesmo que tu é pai quando nasce. A mulher não, a mulher já tá ali sentindo, né? Tá dentro dela. A criança tá dentro, já faz parte dela. Mas o homem sabe que vai ser pai, mas ele não tá ainda vivendo como a mulher está vivendo aquele Sim, é momento. diferente. Para a mulher é algo totalmente diferente, é algo mais completo. E o homem, no meu caso, só caiu a ficha quando nasceu. Quando nasceu, aí foi outro, Uau. foi outro momento que tipo, o que está acontecendo? É uma parte de mim que está ali. E dali em diante a gente começa a saber de verdade o que é ser pai. Mas é algo assim extraordinário. No meu caso foi concordo contigo com essa questão, porque quando a gente descobriu que a gente estava grávida, na verdade eu sempre quis, era ao contrário, eu Ao sempre contrário. quis e a Jace não queria. No nosso caso, até já compartilhei aqui, a Jace trabalhou num consultório de ginecologistas. E ali ela viu muitas coisas. Ela viu pessoas que queriam ter filho e não podiam. Ela viu mulheres que já tinham passado da idade, mulheres que foram se programar para ter um filho e tinham uma doença, uma dificuldade, outras com seus filhos lá, felizes, alegres. Isso acabou mexendo com ela, isso convenceu ela. Mas falando do dia que a Laura nasceu, eu tinha muito medo de eu desmaiar quando a minha esposa ia ter o filho, né? No caso dela foi parto normal. E tem uma certa, assim, quando eu vou tirar sangue, por exemplo, eu fico meio enjoadão, meio ruim, às vezes já quase desmaiei uma vez. Então eu falei, poxa, se eu ver que sangue lá, aquela coisa toda saindo, talvez eu vou desmaiar, vou passar mal, né? Mas na verdade, mudou totalmente, assim, quando eu percebi que ela tava pra nascer, é como se dentro de mim tivesse ativado algo. Então eu fiquei super concentrado, apoiando ela, ajudando e tal. E nada, não senti nenhum tipo de mal, nada disso. E quando eu literalmente peguei ela no colo, assim, que eu vi que ela tinha nascido, foi assim, um sentimento extraordinário. E o maior sentimento que talvez eu senti ali foi um sentimento de proteção. Eu queria, tipo assim, colocar aqui no meu braço e nunca mais sair dali, aquele sentimento de proteção muito forte, né? Então foi até, eu fiz uma postagem e falei sobre isso. Então pra mim foi a parte que mais me moveu, né? Nessa questão, o sentimento que mais me moveu. Foi um sentimento de proteção. Lógico, vem o amor, depois vem o carinho. E tu ainda não experimentou essa fase que eu tô agora, mas vai ser muito melhor do que tu imagina. E na minha vida mesmo aconteceu muitas mudanças, mas eu queria que você comentasse qual foi a maior mudança, talvez, na vida de vocês depois que a Alice nasceu. Maior mudança, cara, assim, ó, quando eu tô fora de casa,
eu fico pensando, tipo, o momento que eu vou voltar para casa para poder Pra ver ver a ela. minha filha, para poder ver, o nome dela é Alice, né? Quem não sabe, Alice Duarte Cipriano. E eu fico contando o momento, às vezes é engraçado que às vezes no meio do dia assim, ó, bate uma saudade, Uhum. uma vontade de ir lá e ver e saber como é que tá. E é como se despertasse um instinto assim. Sim. A gente quer estar perto para proteger, né? Dos pais é A despertado gente fica mandando mensagem. esse instinto. Aí a gente manda mensagem, daí a mulher manda foto, né? Aí vai dando, né? Vai dando de hora em hora como é que tá a Sim, sim. situação, se Perguntando. já mamou, se já fez o número 2, se já dormiu. Não sei se contigo é assim, Foi, mas exatamente. no começo é assim, né? A gente está vivendo, eu e a Ana, a gente tá vivendo esse começo, né? A Alice vai fazer 4 meses agora, dia 9. Então, para nós é tudo novo. É tudo novo. Muda toda a rotina. Cada semana é uma novidade, né? Os bebês começam a aprender algo novo, é uma risadinha, é um gesto, é uma coordenação nova que começa a fazer. E para nós é algo, meu Deus, olha só, Uau. ela conseguiu pegar um brinquedinho com a mão. E para nós Uhum. é motivo de postar Claro. no Insta. É uma conquista. Então isso é algo dos pais, né? Que os pais têm. É algo que eu não tinha isso, né? Não me importava com esses pequenos detalhes. Eu sempre tive uma visão muito superficial para pequenos detalhes assim Hum. de dentro de casa. E tu perguntando, né, o que é que mudou? Eu acho que isso foi o que mais mudou. Eu comecei a observar e comecei a viver esses pequenos detalhes. A minha filha trouxe isso. E eu consegui curtir esses momentos, esses Sim. pequenos detalhezinhos que só é importante para o pai e para a mãe, né? Para outra pessoa, olha, ai meu Deus, qualquer criança faz isso, qualquer criança, né? Claro. Pega um brinquedinho na Mas mão. agora tu vê a tua criança Mas fazendo é isso. a gente vendo a própria filha, né, fazendo isso, Ah, né? Tu que é pai de menina também, uhum. é algo, meu Deus, é algo que deixa a gente muito feliz. Com relação ao relacionamento de você e da Ana, o que que mudou assim, após a Alice chegar? O que mudou? Bom, o que está acontecendo, vamos dizer assim, né? A gente a gente tem nossos momentos, vamos dizer assim, com a Alice, né, que participa ali. A Ana tem tido mais um momento ali que é a parte da que a mãe, né, faz, né? Essa parte da alimentação, a parte de fazer dormir. Eu tenho meus momentos com ela, que é a parte do banho, com 5 dias de vida, né? A Alice tinha 5 dias. Caiu cordãozinho do umbilical dela. E a Ana me incentivou a dar banho nela no chuveiro, né? E eu disse, tá bom, vamos lá. 5 dias, se eu não me engano, foi 5 dias. Bem pequenininha, bem delicada, porque a Alice nasceu com 2,8 kg. Então era bem pequenininha, assim, bem delicadinha. E eu disse, tá bom, vamos lá. E aquilo ali foi um momento que, até hoje, é eu que dou banho nela. Raramente eu consigo contar nessa mão aqui quantas vezes foi a Ana que deu banho. Então é um momento que eu tenho com ela. O que mudou né, na nossa casa foi isso. A gente começou a dividir esses momentos, não dividir de isolar, mas de cada um. Tanto a Ana ter os momentos especiais com ela e eu tenho esses momentos especiais com a Alice também. Então a gente está vivendo isso e é muito bom. Para quem é pai, tente ter um momento, tente fazer parte. Em algum momento do dia, tenta fazer parte do momento com seu filho. Um momento que seja só entre o pai e o filho, né? Não algo que a mãe só deixe para a mãe fazer, né? Para a mãe do seu filho fazer. Participar, né? Participe, mas tem um momento exclusivo, né? No meu caso é a hora do banho, às vezes é a hora do mamar. A Ana prepara a mamadeira dela e eu dou mamar para ela, né? Só eu ali com ela conversando. Então é algo que é essencial para quem é pai e tanto para o filho é essencial. Eu acredito que uma das coisas que traz assim no relacionamento é justamente essa, uma das coisas que aconteceu muito com a gente foi essa
uma união mais forte, sabe? Sim. Parece que, tipo assim, agora a gente tá junto de verdade, assim, Parece que é ideia uma vier. família agora, né? Exatamente, tipo assim, a gente já era muito, muito abençoado no nosso casamento e tudo, mas faltava algo, sabe? É um E laço, aí, né? exatamente. E quando a Laura veio, começou a suprir essa necessidade que nós tínhamos. Então faltava literalmente, né, esse encaixe para ficar perfeito, né, nosso relacionamento. E a gente olhar para ela hoje, pelo menos é o sentimento que eu tenho quando a gente conversa sobre isso, a gente olhar para ela, aí a gente começa a observar os pequenos detalhes, né, que vai acontecer muitas e muitas coisas ainda na vida dela e tem acontecido e que vai acontecer contigo também. Você começa a olhar, poxa, às vezes eu nem acredito. Às vezes nossa, eu paro pra olhar assim, a Laura já tá desse tamanho. E a gente conversa e fala assim que uma das coisas que mudou no nosso relacionamento é justamente a gente conseguiu fazer algo extraordinário. Que você gerar um ser, gerar uma criança, né? E ter essa responsabilidade de prover para ela, de ensinar, de instruir muitas coisas da vida, é uma responsabilidade muito grande. Então a gente fica assim, às vezes se gabando, né? Poxa, Deus nos concedeu isso, nos deu essa capacidade. Então foi uma das coisas que mais a gente sentiu quando a Laura nasceu. E uma das coisas que eu queria te perguntar, mas eu vou falar sobre mim, né? A gente demorou um pouco para ter a Laura. A gente planejou muito assim, mas o maior tempo, vamos dizer assim, que demorou pra gente ter, foi porque a Jace realmente não queria, né? Depois de um período, quando ela decidiu ter, a gente se organizou, planejou tudo direitinho. E, e por um período de tempo eu achei que a gente esperou demais, sabe? E hoje eu vejo que não, pelo menos pra mim, não foi assim. Eu penso que a gente precisou amadurecer o suficiente para que hoje a gente tivesse a cabeça que a gente tem para poder ensinar ela de uma forma diferente. Talvez se ela tivesse nascido há, sei lá, 5 anos atrás, a minha cabeça era outra, a forma que nós estávamos vivendo era outra, nossa maturidade era outra e ela seria ensinada de uma outra forma. Ia viver uma outra realidade. Hoje nós somos muito mais bem estruturados financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, porque você tem que ter, né, Bastante muita equilíbrio. paciência, equilíbrio, maturidade para lidar com uma criança, né? Então, no meu caso, eu até fiz a pergunta aqui, eu vou fazer para ti. Se você anteciparia ou esperaria o nascimento da Alice. Então, no meu caso, eu acredito que ela veio no tempo certo, não precisaria ter antecipado, né? Então, se eu fosse fazer de novo isso, provavelmente eu esperaria esse tempo novamente. É. E no teu caso, o que tu julga dessa forma? Eu concordo contigo e que tudo tem o seu tempo, né? No nosso caso, foi uma promessa de Deus e Deus dá as coisas no tempo certo, né? Deus realiza o sonho no tempo certo. Só que eu sempre tive esse medo, né? De ser pai muito novo. Só que depois que a Alice nasceu, eu disse, meu, poderia ter vindo antes, porque É muito bom. aquela sensação, Aham. né? O que eu tô vivendo hoje, que eu e a Ana estamos vivendo hoje, eu eu gostaria de já ter vivido, né? Já ter Sim, começado a viver antes, sim. né? Então, mas eu concordo que tem que ter o amadurecimento e tudo tem um tempo certo, né? Se foi agora é porque Deus já tinha planejado para esse E tempo. foi tão interessante no nosso caso, porque quando a gente, não, a gente, porque, tipo, eu sempre quis, então por mim, talvez no primeiro ano de casado a gente já teria, né? Mas como eu disse, maturidade. Naquela época não tinha maturidade, não tinha nenhum emprego decente, entende? Hoje a gente tem um negócio, tem, né, outras fontes de renda, então isso facilita um pouco, né, com base no mundo que a gente tem hoje. Mas coincidentemente, quando a gente planejou tudo direitinho, o que aconteceu? Pandemia. Então, tipo assim, a gente tava planejando dar tudo certo, a gente se engravidou, a gente estava em pandemia. Então, mesmo a gente planejando, ainda ela veio num tempo difícil, vamos dizer assim, né? Então, mas mesmo assim, graças a Deus deu tudo certo, ela veio com saúde, a gente teve que ir pro hospital por 2 vezes ser internada, teve uma gravidez bem difícil, diferente da Ana, por exemplo, ela teve bastante dificuldade, emagreceu muito depois, ela praticamente assim não atingiu o peso que ela precisaria para suprir a necessidade da Laura, né, dentro do ventre. Mas graças a Deus tudo que precisou foi suprido. Jace, tipo assim, ela literalmente definhou de certa forma, porque ela ficou muito mal, é, muita muita dificuldade assim ela teve, perdeu peso,
mas graças a Deus a Laura não perdeu nenhum nutriente, não teve nenhum dano assim dentro Sim, dela, né? E veio perfeito. Então, a gente, como eu falei, a gente entende que foi o tempo certo. Tanto para nós, que estávamos maduros, quanto para que, mesmo que ela nasceu, né, nesse período difícil, mas foi algo que nos uniu, que trouxe esperança, enfim, trouxe muitas coisas boas nesse tempo, né? Porque a gente estava vendo um tempo de morte, um tempo de doença, era bem dificultoso, e ela que nos motivou, né, a prosseguir, a correr atrás, a não desistir. Então foi muito bom. E para mim isso foi um aprendizado, sabe? E eu achei que eu não poderia fazer algo tão extraordinário na minha vida e eu consegui fazer. Então eu fiquei muito feliz e contente porque Deus me permitiu algo assim. E uma coisa que eu queria te perguntar, qual que foi talvez o maior aprendizado assim que tu trouxe, que tu traz para tua vida, né? E tu pode compartilhar com a gente com o nascimento da Alice, tipo assim, poxa, o nascimento da Alice me trouxe esse aprendizado e eu vou carregar para minha vida toda talvez. Ou algo que tu possa compartilhar conosco. assim, ó, um aprendizado que eu e a Ana a gente teve foi que quando a Alice estava ali uns 2 meses, mais ou menos, a Ana teve dengue, teve uma dengue Nossa, hemorrágica, terrível. né? Aí ela precisou ficar internada. A Ana teve que ficar internada, né? Alguns dias. Se eu não me engano, foram 4 dias no hospital internada, sem poder sair do hospital. E como o hospital estava lotado de pessoas, né, sendo hospitalizadas e até a parte de pronto atendimento ali estava um caos, eles não estavam recomendando mesmo que a Ana estava amamentando, né? Nesse período a Alice só estava mamando no peito. Ela não tomava fórmula, né? Não tomava a mamadeira. Os médicos não recomendavam levar uma, né? Ela não tinha, na verdade, ela não tinha 2 meses ainda, não tinha tomado aquelas vacinas de imunidade, aquelas Uhum. coisas ali que protegem, né? Começa a proteger o bebê. Então os médicos disseram assim, ó, vocês querem trazer, a gente prepara o quarto ali para vocês trazerem a bebê de vocês, mas a gente não recomenda. Isso aqui tá um caos. Muita gente com dengue sendo internada, virose, muita gente com covid ainda sendo internada. E a gente não recomenda porque ela não tem as vacinas ainda, ela é muito novinha, né? Quase, não tinha nem 2 meses ainda. E vocês veem o que vocês podem fazer. E aí a gente aprendeu que Deus supre todas as necessidades. Deus foi movendo, moveu uma amiga próxima da Ana para poder amamentar ela, que mora perto da casa da mãe da Ana. A nossa bebê Alice ficou na casa da mãe da Ana, da minha sogra, esses dias. E essa amiga da Ana foi amamentar a Alice nesses dias. Então, Deus foi cuidando de tudo, de tudo. Não deixou faltar nada. Até o leite materno ali não faltou. E a gente aprendeu a confiar mais em Deus. Porque, igual tu falou, quando a nossa filha nasce, o nosso instinto de pai é proteger, é estar ali junto, né, todo momento. Só que tem momentos que foge, Forte nosso controle, né? foge da nossa mão. Tem coisas que fogem da nossa mão, não estão no nosso alcance. Aí é onde a gente tem que botar nas mãos de Deus, que aí Deus vai cuidar. E a gente aprendeu a gente começou a enxergar mais isso, a confiar mais em Deus, né? O nosso amor por ela é incondicional, né? Não se mede um amor por um filho. Mas tem momentos que a gente tem que pedir para Deus tomar conta, porque a gente não vai dar conta. A gente não vai conseguir. Foge do alcance dos pais. Então é algo que a gente aprendeu assim com o nascimento dela. A gente passou por essa experiência e, e é isso aí, é confiar em Deus e amar. A gente tem que amar o máximo que a gente pode amar o nosso filho, proteger, mas tem momentos que a gente tem que pedir para Deus proteger, para Deus cuidar, para Deus guardar. E é isso aí. Então, basicamente, uma das coisas que eu entendi também com relação a isso foi essa dependência de Deus, né? De a gente ser dependente de Deus, porque da mesma forma que os nossos filhos são 100% dependentes de nós, apesar de a Laura já estar mais independente, já pede comida, ela já quer escolher a roupa,
ela já sabe onde que é o shopping, onde que é a igreja, onde que é o E as mercado. E ela vontades. quer ir, às vezes a gente tá num caminho assim, a gente troca o caminho lá. Eu quero ir no shopping, eu quero ir no mercado, eu quero. Então ela já tem alguns instintos de independência. Porém, ela é 100% dependente de nós. E assim nós temos que ser com Deus, né? Foi uma das coisas que eu entendi, porque a gente às vezes vive a nossa vida achando que nós temos as nossas próprias escolhas, que a gente que domina a nossa vida, na verdade não, né? Tudo está no controle de Deus. Então, da mesma forma que as crianças, nossos filhos têm essa dependência de nós também temos que ter essa dependência de Sim. Deus. Foi uma das coisas que eu aprendi com o nascimento da Laura, né? E para nós encerrar o nosso bate-papo, qual que é o recado que tu pode deixar, assim, talvez o conselho para alguém que é casado, né? Lógico, que é casado e quer ter filhos. Nesse caso, não precisa ser necessariamente para os pais, mas seria legal um conselho para os pais, para aqueles que querem ser pais, talvez para aqueles até que já são pais, né? O que você daria de conselho para quem deseja? Para quem quer ser pai, né? Faça um planejamento, né? Para poder estar preparado, né? Para a vinda do filho ali. Lógico que a gente presencia muitos casais hoje vem como uma surpresa, né? Uhum, Acontece ali, não é, planeja e vem verdade. e, né? A gente sempre fala, né? Vindo com saúde é o que importa ali. Mas quando tem um planejamento, fica mais fácil, né? Fica mais, você consegue dar uma condição melhor pro seu filho, você consegue viver melhor com ele, presenciar mais. Então faça um planejamento, você e sua esposa, planeja ali o que você vai poder já oferecer para o seu filho quando nascer, né? Um conforto, enfim. E aí você vai conseguir aproveitar melhor essa fase aí desde o início. E para quem já é pai, né? Viva mais, presencie mais. Cada momento, eu estou vendo isso ali, essa fase que a gente está vivendo, a Alice está com 3 para 4 meses, quase 4 meses, passa muito rápido. Passa muito rápido. Verdade. Parece que foi semana passada que a gente estava dizendo, meu Deus, nós não aguentamos mais ela chorar de tanta cólica. Parece que Uhum. foi semana passada, mas isso já fazem 3 meses. Foi lá no começo só que ela teve essa fase de cólica, um mês e meio, depois acabou. Então, passa muito rápido o tempo. E o que eu tenho tentado fazer todos os dias é presenciar os momentos, tirar um momento com ela, ficar conversando, brincando, todos os dias. Eu estava vendo foto no celular até ontem à noite foi isso. E foto dela de. Meu celular tá carregado já de foto, ela tá só com 3 para 4 Ixi. meses e o celular já tá esgotado. Já foi quase 100 gigas só em foto, porque todo dia a gente fica batendo foto e fazendo vídeo. E a gente vendo aquelas fotos dela de um mês, um mêsinho, desde o dia que ela nasceu, na verdade, a gente tava vendo a foto ontem, desde a maternidade, da saída da maternidade, e já deu saudade de 3 meses atrás. E isso que a gente tá ali todo dia presenciando, todo dia vivendo e brincando e interagindo com ela. Imagina se você deixar escapar esse tempo pela mão. Isso lá na frente vai te fazer falta. Então presencie, para você que já é pai, presencie, viva mais, tenha seu momento todos os dias com a sua filha, com seu filho. E isso é muito bom, isso é importante. Importante para a gente que é pai e para os filhos. Por mais que eles são pequenininhos, que as lembranças, né, vão ser vagamente lá na frente, mas isso faz muita diferença. Esse laço afetivo, esse momento ali de pai e filho faz muita diferença. Eu me lembro, assim, no caso do meu pai, por exemplo, o pai sempre trabalhou. Trabalhou, tava no mercado, ele saía muito cedo, chegava tarde, fazia muita hora extra. Então, eu tinha dificuldade em ver meu pai, em ter tempo com ele de qualidade, né? Eu me recordo, assim, minha infância, enfim, do tempo que eu tive. E eu acredito que isso faz sim mal para as pessoas, né? Talvez isso lá na frente, vai muito de escolha, obviamente, mas tem muitas pessoas que não recebem talvez esse afeto, não tiveram esse tempo de qualidade com seus pais. Isso lá na frente faz pessoas com mais dificuldade de se relacionar, com Sim, mais dificuldade em amar, em perdoar e tudo mais. Então, falando dessa questão do planejamento,
acho que é uma coisa imprescindível a pessoa ter o mínimo, né, de estrutura para oferecer para uma criança. Porque você vai ser responsável por ela. Você vai ser 100% responsável. Então, quando você decide, poxa, eu vou ter um filho, é você que está determinando, né? Então, Exatamente. quando acontece por acidente, a gente entende que acontece acidente, mas até no acidente tem como se precaver. A gente Sim, sabe disso, sim. né? Então, seja o mínimo responsável. E se você ainda não tem, né, um filho, ou pretende ter, se planeje, se organize, tenha o mínimo de estrutura para oferecer para essa criança, para que ela consiga lá na frente ter talvez aquilo que você não teve, né? Tem pessoas que passam ou que passaram com muita dificuldade e hoje seus filhos prosperaram, né? Porque ela, naquela medida que ela tem, ela conseguiu oferecer. Então, quando você tem o mínimo de estrutura, você consegue de repente dar um futuro melhor para o teu filho, né? Talvez você estudou em escola pública e ele vai estudar em particular. Por exemplo, a Laura. A Laura já foi esse ano, o primeiro ano dela, já foi para a escola particular, porque a gente entendeu que ela tem uma capacidade, ela é inteligente, então a gente já quis que ela desde cedo fosse para um lugar onde ela tivesse um ensino de mais qualidade, porque infelizmente nossas escolas públicas elas são muito defasadas ainda, né? Então a gente já conseguiu, graças a Deus, essa condição para colocar numa escola com mais qualidade. E a gente vê assim, ela está 7 meses na escola, a gente vê o quão ela evoluiu, né? O quão talvez se ela tivesse em casa ou se ela tivesse numa creche, por exemplo, ela não teria evoluído. Então é impressionante assim tu ver o grau de desenvolvimento de uma criança. Então isso é só uma das coisas que quando a gente tem um pouquinho mais de estrutura, um pouquinho mais organizado, planejado, a gente consegue oferecer para o nosso filho, né? Consegue dar uma condição muito melhor, né? O Claro, planejamento dá claro. isso. Então, falando sobre isso, né, sobre essa questão de planejar e dar uma condição para o filho, seria isso. Então, Júnior, da minha parte de pergunta para ti seria isso. Fiquei contente, né, a gente compartilhou junto desses momentos, né, da Alice e tudo mais, da gravidez da Ana. E certamente, assim, o que eu posso dizer é que vão ser muitos desafios, né, Fases, né? vão São ser muitas fases. fases maravilhosas que você vai gostar muito, que você vai aprender muito, que você vai crescer muito, vai amadurecer muito, vai ficar, tipo assim, como eu falei, né, eu fiquei lisonjeado com Deus pelo fato dele ter me privilegiado ter a Laura, né? O quanto ela me proporciona de alegria todos os dias. Agora, hoje é terça-feira, quando nós estamos gravando esse episódio. Na quinta-feira agora ela vai fazer uma apresentação na escola, É, vai cantar uma musiquinha para é os a pais. primeira A apresentação na primeira escola. apresentação na escola, pensa. Meu Eu Deus do já céu. tô babando antes de estar lá, né? Então realmente vai ser uma vida muito emocionante que tu vai ter, e ainda mais pai de menina, né? Vai ter todo um cuidado. Acho que pai de menina é mais privilegiado, né? Tem uma ligação maior com a Exatamente. menina. Dizem que os pais de meninas, as meninas se dão mais com os pais, né? É, E as mulheres com os filhos homens. Mas certamente vai ser uma vida bem, bem bacana que você vai ter com a Alice, muitas experiências, muito crescimento. show. Então, te agradecer pelo teu tempo aqui. Se você quiser deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo hoje. É isso aí. É um momento que, para quem é pai, curta esse momento, curta cada segundo que você puder, se divirta. São fases, igual a gente falou aqui. Cada fase é uma novidade, né? Tem as fases aí que dão um cansaço, mas é aquele cansaço que você vai dizer assim, valeu a pena mesmo. E, e é muito gratificante. É algo de Deus assim mesmo. Então, viva cada momento que você puder com seu filho. Deixe escapar um segundo sequer. Show, show, valeu. Pessoal, muito obrigado por você que ficou acompanhando esse vídeo até o final. Nós já te agradecemos e também não deixe de se inscrever aqui no canal. Toca no sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. E claro, curta, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. E deixe um comentário se você tiver alguma sugestão de novos vídeos. E claro, um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.